Olá, tudo bem? 19 horas e 14 minutos, 25 de abril do ano 2026, 25/4. Tudo bem? Espero que sim. Hashem, nosso Pai, venha abençoar todos vocês. Hoje vamos para o capítulo 16 de Atos, em um estudo versículo a versículo, trazendo conteúdo histórico, etimológico e o que a tradição judaica pode nos ajudar a entender o texto. É um estudo completo, versículo a versículo, do livro de Atos, que é um dos livros mais importantes, na minha opinião, do Novo Testamento, porque trata ali o início da carral de judeus e gentios unidos. Amados, mesmo trazendo toda essa explicação, ainda há pessoas que me mandam perguntas. Hoje, por exemplo, perguntas questionando o texto, questionando a fala, questionando assuntos. Amado, se você não consegue enxergar, depois de eu trazer uma aula dessa, sequencial, eu te sugiro a orar. Vai orar, vai fazer um jejum, que aí o problema já não é falta de Bíblia, não é falta de ensino, é uma questão espiritual. Tá? Então, eu aconselho você que Deus abriu seus ouvidos e abriu seus olhos. Yeshua falou que tem pessoas que têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem. Então, é importante, você quer enxergar algo que o texto não está te dando, mas você quer acreditar naquilo. Sabe, é muito complicado. Yeshua falou e o povo... Quer? Então não é falta de Bíblia, não é falta de ensino, não é falta da verdade. Porque até para você entender a Bíblia, requer uma ação divina. Então, quem não está entendendo, aí eu te sugiro orar. E pela de barba do profeta, tudo que eu tenho feito aqui, desmiuçado, de forma bem didática. Se você não entende o que eu estou falando, meu Deus do céu, fica difícil. Tá? Então, eu estou me esforçando o máximo para tentar te explicar da melhor maneira possível, mas é aquilo, eu te explicando e você não está conseguindo entender. Meu amigo, o problema não é o pregador aqui, tá tudo esmiuçado, tá tudo muito falado, tá tudo muito bem explicado, o problema é espiritual. Então vamos começar essa live aqui orando, vamos lá. Vamos orar, clamar o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Yeshua, vamos lá. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Deus Todo-Poderoso, Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Pai, fala conosco nessa noite de uma forma clara, objetiva, nos ensina, nos exorta, nos corrija. E se é alguém, ó Pai, que está com o ouvido tampado, eu peço que tua mão poderosa vá lá e destampe esse ouvido, abre esses olhos e mostre a ele e a ela a tua palavra. Peço que tu venha se manifestar com poder, com a tua presença, com o Espírito Santo, com a graça, com, ó Pai, a tua manifestação. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço que o Senhor se manifeste no meio da carral. Pai, se manifesta. Em nome de Yeshua HaMashiach, tu, Pai, és poderoso. Age no nosso meio. Manifesta a tua glória. Age na vida do servo, da serva. Enche-nos da Ruach HaKodesh. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Fala conosco. Oh, Pai, eu te clamo. Fala conosco. Age, Senhor. Age poderosíssimo. Age no nosso meio. Deus de Jacó. Glórias ao nome de Hashem, o Elohim Todo-Poderoso. Age, Pai, nesse momento, com o seu poder, com a sua presença. Manifesta, Elohim de Jacó. Age, meu Senhor. Age nesta hora. Manifesta poder na vida do crente. Onde essa palavra de entrar, manifesta o poder. Manifesta o poder. Quebra as correntes espirituais. No nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Quebra correntes espirituais. Quebra muralhas, joga por terra. Cadeias espirituais. Liberta.
no nome de Yeshua HaMashiach. Todo Shedim que rouba a palavra seja arrependido agora, neutralizado no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Caros ouvintes da palavra, vamos aqui mais uma vez para exaltar o nome do Eterno, Yod Rei Vav Rei, Yahuwah, Yahu, o nosso Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Gente, esse canal aqui fala de assuntos que tá na Bíblia, mas muita gente não consegue enxergar porque tem que tirar o óculos de Roma. E também precisa, especialmente precisa, ser guiado pela Ruach HaKodesh. Porque senão, meu amigo, é igual um pedreiro. O pedreiro faz um trabalho bonito, né? Faz desde da fundação, faz tudo direitinho. Ele usa uma colher, um plumo, um nível, uma enxada. Aí trabalha e faz o serviço. E você dá essas mesmas ferramentas a uma outra pessoa que não vai saber fazer nada disso. Por quê? Não tem habilidade. Em hebraico, habilidade, sabedoria, o termo é hormar. Então, há pessoas que Deus dá habilidade de entender coisas para poder ensinar as coisas. Então, há um mestre para ensinar, um ensinador. E existe aquelas pessoas, que Deus quebra os ouvidos. Porque essa palavra parece, mas não é para todo mundo. É para aquelas pessoas que o Eterno está despertando. Está trazendo para poder serem libertas e fazer techuvá. Ah, mas Deus amou o mundo, mas não vai salvar todo mundo. Yeshua disse, a vocês é dado conhecer as questões do reino, aos discípulos escolhidos. Então não adianta, você pode pregar muito bem, falar direitinho, se o papai não tirar a tampa do ouvido, não vai entender nada. Pode vir o próprio Yeshua pregar. Não entende por quê? Está lá em Mateus 11, 20. Ai de ti, Cafarnaum. No verso 25, o Senhor disse assim: graças te dou, Pai, bendito és tu, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos teus pequeninos. É Deus que escolhe para revelar e para a pessoa seguir. Então não adianta, por mais que a gente tenha o dom para ensinar, nem todo mundo vai aprender. E a culpa não é minha. É o quê? É papai que liberta para ouvir. Então quem está aprendendo, você é um escolhido. Porque tem gente que não entende o que eu falo. Não entende o problema, não é nem cognitivo. É espiritual. A pessoa não entende porque existe uma barreira. Só Deus tira essa barreira. Então, o ponto é, chegamos acelerado aqui hoje, né? Chegamos acelerado aqui para a glória do nome do Eterno. Então, aprenda aqui, você que quer techuvá mesmo. Irmãos, eu pegava a Bíblia e li e não entendia nada. Hoje eu pego a Bíblia e entendo. Por quê? Foi feito algo em mim. Foi transformado algo na minha vida. Deus abriu a minha visão. Isso, você pode fazer teologia o quanto você quiser. Dom vem de Deus. É o Eterno que dá essa habilidade. Então, o povo precisa entender, não é faculdade que vai... Eu sou autodidata. Em qualquer coisa aqui eu sou autodidata. Computador, celular, edição, tudo foi o Eterno que... Eu sou curioso, mas foi a habilidade, foi Deus que deu. Vou estudar hebraico, já que eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou orando, pedindo a Deus ajuda e me esforçando. Esforça-te, tenha bom ânimo e eu te ajudarei. Não tive todas as ferramentas que um homem pode ter, mas aquelas que Deus me deu, Ele me deu a habilidade para usá-las. Tá? Então eu não tenho condições financeiras que muita gente tem de ter um estúdio, máquinas melhores, mas com o que Deus me deu, eu trabalho e faço bem feito. Então, o ponto é, a pé ou de carro ou de bicicleta, eu vou chegar lá. Então, determinação, vontade. Não tem ninguém para me ensinar? Eu quero aprender. Peguei a Bíblia, começar a orar. Com a Bíblia dentro de casa, Senhor, me mostra a verdade desse livro. Orando daqui, orando dali. Orando daqui, orando dali. Com a Bíblia na mão.
eu não parei porque não tinha um mestre para me ensinar. Então o mestre que me ensinou foi o Espírito de Deus. Então, esforça-te. Eu não estou conseguindo. Se esforça. Não está conseguindo? Ora. Jejua. Faz sua parte que Deus vai manifestar. O problema hoje em dia é o seguinte. O povo está sedentário. Não só humanamente falando, espiritualmente. Ora por mim, mas não ora. Faz por mim, mas não faz. Então, existe um povo acomodado. E nós temos que chegar ao seguinte, tem gente para pregar, tem gente para ensinar, falta ouvintes com tempo para dedicar sua vida para o céu. Porque o povo tem tempo para tudo. Agora, 16ª aula. São mais de 16 horas aqui. Até eu chegar ao último capítulo, vai dar mais de 30 horas de ensino. Quem tem tempo para isso? Mas tem tempo pro filme. Tem tempo pro não sei o quê. Tem tempo pra não sei o quê. E pra sua alma o povo não tem tempo. Então, eu falo com razão. E minhas críticas têm fundamento. Muita gente terceirizou a própria vida. Deixa as coisas espirituais por último. A roupa, se preocupa. O carro, insere o carro todo dia. Não sei o que, faz aquilo. Mas quando trata-se das coisas de Deus, dá o resto. Eu estou errado. Então, se você se preocupa contigo mesmo, você não quer que a sua alma vá para o inferno, eu te digo, estude a palavra. Se dedique mais. Ore, clame a Deus, se envolva. Eu tenho falado constantemente pro povo, se ajuntem, se unem, busquem a Deus. A igreja de Atos está nos mostrando o que é essa igreja. O povo está unido, se ajudando em todas as áreas. O povo de Deus precisa trabalhar, precisa se envolver com as coisas do céu. Agora, o inimigo, o que o inimigo faz? Tá cheio de trabalhador. Financia a obra. Faz... Ou você acha que não? Quem é que sustenta a Babilônia? Apocalipse, quem é que sustenta a Babilônia? Não sou eu. Então, tem alguém sustentando a Babilônia, que vive em cima de ouro, de prata, euro, dólar. Então, peraí. Tem gente trabalhando na Babilônia. Peraí, o povo de Deus. Essa mensagem está chegando aí. Agradeça a Deus. E essa ferramenta, que é gratuita. Porque eu não teria condições de ter um site. Hoje está até perguntando como é que, para ter um site, como é que é. Porque daqui a pouco, né, não sabe, esse canal some aqui, ele precisa de um site. Os recursos são poucos. Agora, eu não faço a obra de Deus sozinho. Eu sou uma voz que clama, até João Batista tinha discípulo. Então, peraí, gente. O povo de Deus, essa mensagem é para... Tem gente que não consegue compartilhar, que é gratuito. É só você meter o dedo e compartilhar. Tem gente que não consegue. E eu que me esforço todo dia para pregar, é mais de 2 horas por dia. Aqui 1 hora e pouca, lá no Telegram, isso é diário, estou todo dia envolvido com as coisas de Deus. Mas, gente, eu vou conseguir fazer o meu trabalho. Vou. Mas espera aí, até Yeshua teve ajudante. Elias tinha ajudante. O povo precisa ajudar a fazer a obra. Compartilhe a mensagem, meu filho. Faz algo pro reino. Amém? É o que eu tô sendo sincero, tá? Eu estou sendo sincero aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa. A minha máquina deu problema, o irmão lá do sul me deu essa máquina. E aí? Por quê? Para a obra não parar. Nosso trabalho é voluntário. Não é como as religiões. Tudo voluntário. Graças a Deus, essa máquina tá rodando legal. Estou conseguindo fazer o material. Eu vou postar aqui agora. Então,
foi alguém que me ajudou para que essa obra continuasse. Eu não teria condição de comprar uma máquina agora. Então, gente, preste atenção, estou fazendo a minha parte, faz a tua, amém? Então, que a gente possa se dedicar, orar uns pelos outros. Nós somos atacados pelas hostes malignas. Eu sou um cara que o diabo quer a minha morte. Ele tenta de todos os jeitos, tirar minha paz, ceifar minha vida, me quebrar financeiro. Ele me ataca e eu tô aqui servindo a Deus. Deus está sempre, vem a luta, vem a vitória. Vem a luta, vem a vitória. Vem a luta, vem a vitória. Tá tudo tranquilo, eu já desconfio. Vai vir um vento. Vem nevoeiro, vem vento e Deus dá vitória. A minha vida é essa. Vem a luta, vem a vitória. Por quê? Porque, meu irmão, Yeshua disse, se todo mundo falar bem de você, ai de você. Eu já fui chamado de Satanás, sou xingado. Eu trato as pessoas com verdade. Eu falo com a pessoa a verdade. As pessoas não me tratam com verdade. Não todas. No mundo, algumas. Eu dou um tratamento VIP para as pessoas. Na minha vez, não é igual. Já passei por muita situação nesses 17 anos, que vai completar esse ano. Mas nada disso me fez desistir daquilo que o Senhor disse para eu fazer. Em 2009 eu comecei nesse caminho. Eu não desci as escadas. Eu só estou subindo. E digo isso, mas falei muito não para a carne. Não andei nos atalhos que muitos já pegaram. Esperei o tempo. Não me precipitei nas coisas. Nas minhas lutas, a luta não me fez desfalar o que eu prego. Então, preste muita atenção. Techuvá requer de você firmeza. Firmeza é aquela estaca, é aquela coluna que não sai do lugar. Estou contigo, Senhor. Vou caminhando até o final. Dependente do Eterno, irmãos. Eu estou dependente do Eterno desde o dia 12 de janeiro. E até hoje o Eterno, graças à sua bondade, tem estendido a sua mão. Eu te pergunto, vendi alguma coisa? Fiz rifa de alguma coisa? Não. Confiei no Eterno. Que quando tá difícil, alguém me procura. E eu vou falar uma coisa para você. Servir a Deus, nesse contexto, é só para quem confia. Mas as lutas vêm para que a gente perca a fé. E muitas das vezes, por sermos humanos, às vezes ficamos balançando assim, ó. Mas não podemos. Porque, irmãos, nós estamos falando de um Deus. Porque, peraí, se o nosso Deus não se manifesta, não faz sentido a nossa pregação. Peraí. Nosso Deus é o Deus que se manifesta no meio do povo dele. Então, peraí. Eu estou pregando o Deus que abriu o mar vermelho. Eu estou pregando sobre Deus que enviou cordonizes para Israel comer carne. Eu estou pregando sobre Deus que fez maná cair do céu. Peraí, ele mudou? Não, não mudou. O livro de Atos já nos mostrou até aqui os milagres que foram feitos pela mão dos apóstolos. Deus na vida deles. Esse é o livro que mostra como a igreja era. Então nós estamos falando de um Deus que se manifesta aqui agora. E se manifesta na sua vida. Nós precisamos ter fé, confiança, obediência. Se você quer que Deus se manifeste, obedeça a palavra, não importa se vai doer. A gente tem que confiar nesse Senhor que nós servimos e acreditar. Nosso Deus não é de gesso. Nosso Deus não é surdo e não é cego. Então que a gente possa, irmãos, testemunhar milagres no nosso meio. Porque eu não estou pregando um Deus morto.
Então ele vai abrir porta, ele vai fazer milagre, alguma coisa vai acontecer. Então, pensa aí, irmão. Pensa aí. Deus está conosco, o Eterno está conosco, a Shem está conosco. Viva a palavra. Viva o Evangelho. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia, sai do sistema religioso para experienciar Deus. Eu estou convidando você para sair de Roma para ir para o Sinai. Lá no Sinai você vai ver fogo estourando um monte, barulho, aquela voz em hebraico ou em 70 línguas dizendo para você: eu, Yahweh, o teu Deus, que te fiz sair do Egito. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa dos escravos. Então, o Sinai é um encontro com o Pai. Mas muita gente está no sistema romano, que escraviza mentalmente o povo em ritos repetitivos, que não experiencia Deus. Eu posso contar uma série de testemunhos da manifestação real do Criador. Respostas de oração, milagres explícitos, porque o Eterno se manifesta. Ele ouve a nossa oração. Então nós estamos falando do Deus vivo. Sabe? Eu conto o milagre da minha vida. Nesses 17 anos, quantas coisas o Senhor tem se manifestado no meio do povo, feito, está agindo. Esse é o nosso Criador. Eu não estou te chamando para a religião, eu estou te chamando para um encontro com o Eterno. Eu estou te dando a receita. Como que eu faço? Eu fecho a minha porta e eu dobro o meu joelho e eu falo com o Criador dos céus e da terra. E ele se manifesta. Então, meu irmão, o que eu quero trazer para você é liberdade. Pare de ser escravo do sistema. Aprenda a orar. Aprenda a buscar direto de Deus. O nosso mediador Yeshua. Não é igreja nenhuma, é Yeshua. É ele que vai nos conectar com o céu. Dobramos nosso joelho e vamos orar. E o Eterno vai responder. Eu faço um desafio a você. Fica um mês longe da Babilônia, orando, jejuando com a Bíblia na mão, se você não vai ver a diferença na tua vida. Esse é o desafio que eu faço contigo. Fica um mês longe da Babilônia, orando, jejuando, lendo a Bíblia dentro de casa, se tu não vai ver o poder do Senhor. Agora, precisa querer. Aqui que está o problema. Paulo disse, muitos vão resistir à verdade. Não é por falta de chance, é porque não querem. Muitos vão resistir à verdade. A verdade está disponível. E Paulo diz, muitos resistirão à verdade. E é o que está acontecendo hoje. A verdade está aí, sendo falada. A verdade é um homem, Yeshua HaMashiach. E muitas pessoas estão virando as costas e pedindo Barrabás. Essa é que é a verdade. Amém? Então, nós estamos aqui para pregar para quem Deus está trazendo para ouvir. Amém? Porque nem todo mundo quer ouvir, mas nós vamos pregar para quem quer ouvir essa palavra. Então, hoje nós começamos um pouco diferente. Amém? Um pouco de profeta, agora um pouco de professor aqui. Né? Vamos... Primeiro eu estou gritando pelos telhados, né? Anunciando a palavra aqui, trazendo uma exortaçãozinha, né? Rebaia saia. Aleluia. Ai, ai. Amém? Que o Eterno vai abençoar todos vocês. Amém? Em nome de Yeshua, vocês que vão estar assistindo aqui. Amém? Irmão, amém? Tá sempre... Irmão, descrição do vídeo tem. Amém? O irmão... Qual é o nome do varão aqui? É o Gonzaga. Gonzaga eu acho que é católico. Era católico, né, Gonzaga? Pelo que eu vi, acho que o irmão ia na igreja católica, né? Eu não conheço o irmão. Vejo o irmão de vez em quando aqui, mas eu acho que o irmão era católico, né? Aqui, tá aqui, ó. Tá bom? Vamos começar aqui, vamos lá.
Já veio gente direto do mundo para Techuvá, que não passou por igreja nenhuma. Mas tem gente na nossa comunidade que era católico ou protestante, ou de outra religião. Então, graças a Deus, há pessoas que têm tido a vida mudada pelo evangelho verdadeiro da Bíblia. Amém? Vamos lá. Bom, pessoal, agora é o capítulo 16, verso 1 de Atos, lembrando que já são quase 16 horas de aula, amém? Vamos lá. Atos 16, verso 1, o encontro em Listra. O texto bíblico diz assim, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Quer dizer que ela era judia, mas creu em Yeshua. Mas de pai grego. Etimologia e significado dos nomes. Timóteo, Timóteos, em grego. No grego é a junção de time, honra, reverência, e theos, Deus. Literalmente aquele que honra a Deus. Tá faltando jovens hoje em dia como Timóteo. Mas aqui deixa eu só fazer trazer uma palavra. Nós temos Timóteo no nosso meio aqui. O Gabriel, por exemplo, cantarino, é um Timóteo. Amém? Se inscreva no canal do Gabriel. Deixa seu canal aí, Gabriel. O pessoal se inscrever, amém? Vamos se inscrever no canal do irmão, hein? Lá também o Chicote canta direitinho. Esse aí aprendeu, amém? Um abraço aí, vamos lá. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Aquele que honra a Deus. Então vamos lá. Uma colônia romana, Listra, é uma colônia romana na Galácia, né? O nome pode ter raízes locais, mas o contexto histórico nos mostra que era um lugar de forte paganismo, onde antes tentaram sacrificar a Paulo como se fosse o deus Hermes. Tá? Hermes é o nome de uma divindade, tá, gente? O que o texto grego nos revela? O que ele nos revela? Eles revelam alguma coisa? A tradição diz, a tradução diz, ali no texto que eu acabei de ler aqui, ó, a tradução daqui, ó, aqui, ó, do verso 1 diz, filho de uma judia crente. No grego, o termo usado na tradução para crente é pistos, fiel. O texto destaca que ela era Iudaias Pistos, uma judia fiel crente, enquanto o pai é descrito simplesmente como Helenos, grego. O que você não vê no português? O que a tradução oculta? O uso do tempo imperfeito para o pai de Timóteo sugere que ele poderia já ter falecido ou, no mínimo, que a influência espiritual sobre Timóteo vinha exclusivamente da linhagem materna. Verso 2. A reputação local, do qual dava um bom testemunho, esse é o verso 2, os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Contexto geográfico e histórico. Icônio ficava a cerca de 30 quilômetros de Listra. O fato de os irmãos de outra cidade darem um bom testemunho de Timóteo indica que ele já atuava como um tipo de líder itinerante ou facilitador entre as comunidades locais. Ele não era apenas um bom garoto da Kehilá, da comunidade local. Ele tinha relevância regional. Lembrando que eu falei para vocês que agora eu vou utilizar o termo hebraico, Kehilá, não vou usar igreja, porque igreja está remetindo hoje em dia para prédio. E nós tratamos igreja como ela é, que é um grupo, tá? Kehilá é o grupo reunido. Verso 3. Texto bíblico. Paulo quis que o Timóteo, fosse com ele. E tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Este é um dos versículos mais polêmicos e ricos em nuances teológicas e judaicas. Vamos lá. A tradição judaica halahá. De acordo com a tradição judaica, que mais tarde seria codificada na Mishnah, a linhagem judaica é matrilinear.
matrilinear, e eu vou explicar aqui, dando o meu ponto de vista aqui. Isso aconteceu. O que quer dizer? Quer dizer que para o judeu hoje, para ser tido como judeu, ele tem que ter a mãe judia. Só que no texto da Bíblia, nós temos genealogia com os pais. E por que o judaísmo considera hoje o judeu porque tem uma mãe judia? E aqui tá. Se você olhar Sefer Toledot, Sefer, livro das origens de Yeshua HaMashiach ben David e ben Avraham, a listagem ali só tem quase 100% homens. Genealogia de Adão, de Davi, e todas que estão ali, homens. Por quê? Porque a linhagem vem do sêmen. Zerá. O judaísmo muda isso por causa de diáspora. Por quê? O povo judeu começou a ser espalhado. E aí começou uniões. E aí eles mudaram o que, na minha opinião, a halahá tá errada. Tá? Quem sou eu, um grão de areia na beira da praia? Mas, na minha opinião, a halahá não está de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque se você pegar Mateus capítulo 1, eu estou aqui com a Teord aberta, você vai pegar aqui, livro da geração de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Então, está dizendo que veio de Abraão, que o sêmen. O sêmen de Abraão gerou Isaac. O sêmen de Isaac gerou Jacó. O sêmen de Jacó gerou Judá. O sêmen de Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. E Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão, tá vendo que só tem homem? Então, na Bíblia, a origem vem dos homens. E isso foi alterado pela tradição judaica. A halahá mudou isso. Então, eu estou trazendo aqui o fundo histórico, porque hoje o judaísmo considera que tem que ter mãe judia para ser tido como judeu. Bom, eu tenho minhas considerações sobre a halahá, porque a halahá erra muito. Mateus capítulo 15, lavagem das mãos. A gente tem que ter certos cuidados com a tradição para não ir contra a Bíblia. Temos que ter cuidado com isso, pessoal. Mas vamos seguir aqui. Mas a halahá mudou. Tanto que está escrito ali, não está escrito a Torá. Halahá é tradição oral, tá bom? É as leis orais. Vamos lá. O dilema. Como a mãe de Timóteo era judia, ele era considerado judeu pela comunidade. No entanto, por ter pai grego, ele não havia sido circuncidado na infância, que é o 8º dia. O estado de Timóteo. Aos olhos dos judeus, ele era um judeu apóstata ou irregular. Isso impediria Paulo de levá-lo para dentro das sinagogas para pregar. Ele não era um prosélito. Ele não era um sob-menos, temente a Deus. Ele era um judeu que estava irregular. Ele precisava se regularizar. Ok? Por que Paulo fez isso? Circuncidou. Parece contraditório. Paulo acabara de sair do concílio de Jerusalém em Atos 15, onde ficou decidido que os gentios não precisavam de circuncisão, né? E parece uma contradição. A nuance. Paulo não circuncidou Timóteo para a salvação, mas para a missão. Não foi para a salvação porque ele já tinha alcançado Yeshua, porque ele era crente, a mãe dele era crente, a avó dele era crente, mas ele tinha uma missão. Para ele entrar na sinagoga, ele tinha que ser circuncidado. Então, não foi para se salvar, foi para uma missão específica. Linguagem técnica. Trata-se do conceito de tornar-se tudo para com todos. Se Timóteo não fosse circuncidado, ele seria um escândalo ambulante para os judeus que Paulo tentava alcançar. Então, por causa da missão, Paulo quer levar ele, então vou circuncidar. Não é para salvação, tá? Então, eu deixo muito claro, não precisa circuncidar para salvação. Aqui é por causa do impedimento, a barreira que havia os judeus que iam atrapalhar os argumentos de Paulo. 16, versículo 4, versículo 5. Fortalecimento das Kehilot. Já sabe que Kehilá é singular, Kehilot é plural. Então, traduzindo, congregações, assembleias, comunidades. Tá ok? Texto bíblico, verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para que as observassem.
as decisões que haviam sido estabelecidas pelos apóstolos, anciãos de Jerusalém. Então, aonde eles iam, entregavam as cartas. Aquelas cartas que Tiago ali dá ali o veredito. Texto bíblico. Assim as Querrilot, as comunidades, eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. O termo grego para decisões. A palavra grega dogmata, de onde vem dogma, naquela época não tinha um peso negativo de algo imposto sem razão. Hoje dogma é o quê? É uma ideia sem base bíblica, sem comprovação. Nessa época não. Nessa época dogma se referia-se a decretos oficiais e vinculativos. Por isso que uma palavra pode ter um sentido aqui e lá na frente outro. Por isso que se traduz entendendo o contexto da época. Por isso tem muita gente falando coisas que não sabem. Por exemplo, se você chegar hoje e falar hoje no Brasil, seu corno, vai ser pejorativo. Alguém vai se ofender. Se tu chamar Cornélio de corno, que é o nome dele vem de corno, por quê? Porque o chifre na antiguidade significava poder. Por isso que querem, Cássia, querem é chifre. Quer dizer poder. Veja que culturas diferentes, significados diferentes, você tem que traduzir entendendo o contexto. Entendeu agora? Dogma aqui não tem não é pejorativo, não é uma coisa ruim. Dogma aqui tem outro significado. Por isso, nós estamos com uma Bíblia de 3.500 anos que precisa ser traduzida da forma correta, entendendo seu contexto para não errar. Amém? Então, vamos dar sequência aqui. Vamos lá. O que a tradução não mostra? A palavra para confirmadas é estereoto. Que significa tornar-se sólido como pedra ou fortalecer a estrutura. O crescimento mencionado não era apenas número, não era quantidade, mas de solidez estrutural. O povo estava sendo uma estrutura, não é número. Tem muita gente que vai para a comunidade, mas está mais fora do que dentro, não participa, não se une, não se envolve, não cresce, não desenvolve, não sei orar, já passou 10 anos, você chama para orar, a pessoa não quer orar. Você está entendendo, meu camarada? Não é número não quer dizer nada não. Lá em Atos o povo, todo mundo ora, porque meu irmão, aqui que está, nós estamos quando se trata de fazer a obra de Deus, todos têm que participar. Por quê? Oração. Uma oração é boa, imagine duas. Uma oração é boa, imagine duas pessoas fazendo. Vamos dizer, eu oro 3 vezes, você ora 3 vezes, João ora 3 vezes. 9 orações. Mesmo pedido. Meu amigo, o céu vai ficar ouvindo aquilo lá, ó. Ajude fulano, ajude ciclano. Ó meu pai, abençoa. Ó meu pai, abençoa. Imagine o céu ouvindo toda hora. Ajude o Jimmy, ajude o Jimmy, ajude o Jimmy, ajude o Jimmy. 1 fazendo, 2 fazendo, 3 fazendo, 4 fazendo, 5 fazendo. Aí o Eterno, ajuda o Jimmy, ajuda o Jimmy. Por isso que eu tô falando, eu tô orando, vai ouvir assim, ajude o Jimmy. Agora se 2 pessoas fizerem, ajude o Jimmy, ajude o Jimmy. E se 3 pessoas fizerem? Vai começar a fazer uma voz só. O céu vai ficar ouvindo assim, aquele coral falando, ajude o Jimmy! E aquelas vozes tudo junto. Meu amigo, você tá entendendo isso? A igreja unânime tirou Pedro da cadeia. E os guardas nem perceberam. Se o povo orasse mais, em vez de ficar fazendo show e pagar cantor para cantar, veriam a diferença. Mas virou um clube em alguns lugares aí, enfim. Eu só estou tentando falar a verdade, amém? Vamos orar que é melhor, amém? E não gasta dinheiro. É de graça! Ô Glória, vamos continuar aqui, pessoal, vamos lá. Vamos aqui.
O bloqueio do espírito, texto bíblico, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos. Ásia. Não se refere ao continente, mas à província romana da Ásia, hoje parte da Turquia, cuja capital era Éfeso. Era uma região rica, intelectual e estratégica. O não de Elohim. Muitas das vezes Deus fala vários nãos, né? E o ser humano não gosta de ouvir não. Mas nós que servimos a Deus, nós aprendemos a ouvir não. Porque é melhor. Ouça o Eterno e ser o melhor para a sua vida. Humanamente, Éfeso era o alvo lógico. Mas o texto usa o verbo grego kolitentes, impedidos, proibidos. O texto não diz como foram impedidos, doença, oposição política ou revelação direta. Mas enfatiza que o controle da agenda não era de Paulo. É de Deus, irmão. É Deus que determina. O que o texto grego nos dá? O particípio. O particípio, no grego, o versículo mostra que eles tentaram pregar enquanto viajavam. Mas a proibição veio antes ou durante a entrada na região. Isso mostra uma sensibilidade espiritual aguda. Eles estavam em movimento, mas prontos para abortar o plano ao menor sinal do Espírito. Nós vamos fazendo, se Deus mandar parar, a gente para agora. Você está entendendo? Obediência total à direção do Espírito. Coisa que muita gente não vive. Deus está mandando ir para frente, o cara quer ir para trás. O Eterno está mandando parar e o povo não para. Ele está entendendo, né? Versículo 7, verso 8. A porta fechada na Bitínia. E chegando a Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Yeshua não o permitiu, e tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Há um detalhe aqui. Certas Bíblias não vai aparecer Espírito de Jesus. Eu estou falando porque a tradução vai estar Espírito de Jesus. Vai estar só Espírito. Isso é uma variante textual. Vou explicar. 1. Etimologia e termos. Espírito de Jesus vai estar na Bíblia em português. Porque muitos não usam a Bíblia corrigida. A gente sabe que é Yeshua, mas porque muita coisa veio do grego, então nós estamos usando aqui a Bíblia que você usa. Esta é uma expressão rara. Geralmente Lucas usa Espírito Santo. Ao usar Espírito de Yeshua, Pneuma e Yesol, Lucas reforça que Yeshua ressurreto está pessoalmente pastoreando sua querelá, sua comunidade, e direcionando seus missionários, que é os apóstolos e os enviados juntos, né? A variante textual em Atos. O que é uma variante textual? Vamos explicar aqui, porque você não sabe. A maioria não sabe, deixa eu explicar, senão vai passar como... Variante textual. Você tem uma Bíblia. Dá um exemplo aqui. Você tem essa Bíblia aqui. Antigamente era copiada à mão. Tá? Então o escriba pegava de um livro para copiar em outro, certo? E no texto que está Espírito, quando ele foi copiar para o outro manuscrito, alguém foi e botou Jesus. Ou tirou. Aquele manuscrito começa a ter uma variante textual. Ele tem uma diferença para esse aqui. Esse aqui aparece Espírito de Jesus, aí aquele agora já não aparece naquele versículo Espírito de Jesus, só aparece Espírito. Isso é variante textual, tá? Então tá falando-se de manuscrito, não em português. É lá nos manuscritos. Então há uma variante A. Por quê? Eu quis colocar isso aqui, porque vai ter Bíblia que vai aparecer Espírito e não vai aparecer Jesus. E outras vai ter, porque tem uma explicação. E aqui que está o detalhe. Os manuscritos mais antigos aparece Espírito de Jesus. Pneuma e Yesol. Então, o ponto é, alguém removeu ao copiar o manuscrito novo. Entendeu o que é variante? Existe isso? Existe. Você tem na mão uma tradução. Existem tantas coisas que você não sabe. Precisa pesquisar. Amém? Mas vamos lá. Vamos continuar. O texto diz assim, Almeida, o texto que a maioria das Bíblias vai ter hoje em dia para se ler vai ser assim. O Espírito de Jesus não o permitiu.
Então a maioria das Bíblias vai estar assim. No entanto, se você olhar para as traduções mais antigas ou baseadas em outros manuscritos, eu expliquei manuscritos em grego, não havia só um, como Textus Receptus, que fundamenta a tradução de Almeida mais clássica, você verá apenas o Espírito não lo permitiu. Então, o manuscrito Textus Receptus pode estar com essa diferença. Está, na verdade, né? Vai estar só Espírito. Só que aí o tradutor da Bíblia em português, ele vai escolher o manuscrito que ele quer usar, o mais antigo, o mais novo, tá? Aí vai vir a Bíblia em português. Por isso que tem várias João Ferreira de Almeida. Tem a corrigida, tem a atualizada, tem a revisada, tem a revista Almeida. E pode ser que uma pode ficar diferente da outra, dependendo do manuscrito que for usar. O que os manuscritos dizem? O Códex Sinaítico e o Códex Vaticano B, ambos do século IV, os mais antigos e respeitados, trazem categoricamente To Pneuma Ieson, o Espírito de Jesus. Então seria Rua Yeshua. O Códex Alexandrino A também traz Espírito de Jesus. Manuscritos posteriores minúsculos. A maioria dos manuscritos gregos medievais, o texto bizantino, removeu a palavra Yeshua, Jesus ou Yesu, deixando apenas o Espírito. Então, manuscritos mais novos removeram o que os antigos colocaram. E por quê? Por que a mudança ocorreu? Análise da crítica textual. Na crítica textual existe uma regra chamada Lectio Difficilior. A leitura mais difícil é a mais provável de seu original. A hipótese. Escribas posteriores podem ter achado a expressão Espírito de Yeshua, ou de Yesu, To Pneuma Yesu, estranha ou teologicamente confusa, já que o termo padrão em Atos é Espírito Santo. Para harmonizar o texto com o restante do livro, eles teriam simplificado apenas por Espírito. Então, eles viram que nos outros textos estava sempre Espírito Santo, então aqui deve ser Espírito Santo também, alguém deve ter errado. Então, né, isso é uma tese, tá? A força do original. O fato de os manuscritos mais antigos e geograficamente distantes, Egito e Roma, concordarem com o Espírito de Yeshua, dá aos estudiosos quase 100% de certeza de que Lucas escreveu originalmente Espírito de Yeshua. Se ele escreveu em grego, ele escreveu To Pneuma Yesu. Tá ok? Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Há manuscrito em Roma, há manuscrito no Egito, em lugares distantes. E o de cá está batendo com o de cá, que é bem longe. Imagine Roma para o Egito. Vê no mapa como é longe. Então, esse manuscrito aqui está batendo com esse aqui. Só que o mais novo não está batendo. Então, o mais novo está alterado. Estou falando para você, meu irmão. Se a gente procurar, tem caroço no angu, né? Mas vamos continuar aqui para nós não perdermos o foco central da mensagem. Vamos lá. Troade. O nome deriva de Troade, deriva de Troas, região próxima à antiga Troia. Era um porto marítimo vital que ligava a Ásia à Europa. Versículo 9 e 10. A visão do varão macedônio. A visão do varão macedônio e a mudança de narrativa. Versículo 9 e 10. E de noite apareceu a Paulo uma visão, na qual se apresentava um homem da Macedônia. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. É a palavra de salvação. O mistério do nós. Olha que interessante. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que
nos chamava. Aqui que está a pegada. Olha que interessante. Aqui ocorre uma das mudanças mais importantes de todo o livro de Atos que você não percebe se não ler com atenção gramatical. Até o verso 9, Lucas escreve na terceira pessoa. Eles foram. Eles tentaram. No verso 10, o texto muda subitamente para a primeira pessoa do plural. Procuramos partir. O que isso significa? É aqui que Lucas, o autor de Atos, é médico amado, se junta à comitiva de Paulo em Troade. O relato passa de história contada para diário de bordo. Diário de bordo. Lucas agora faz parte dessa comitiva. Antes ele estava contando a história que contaram para ele. Agora ele está contando a história que ele viu. Daqui desse momento em diante, Lucas está presenciando. Contexto cultural, ajuda-nos. O clamor do macedônio, o clamor do macedônio, boeteson e mim. Usa o termo grego que implica em um pedido de socorro de alguém que está em perigo extremo. A Macedônia era o coração do antigo império de Alexandre o Grande. Agora o reino de Elohim estava prestes a conquistar o que Alexandre apenas dominou politicamente. 11:12. A chegada à Europa. Filipos. Meu nome vem aí, ó. Ai, meu nome aí, ó. Felipe vem de Filipos. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia. E no dia seguinte, Neápolis. Verso 12. E dali a Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia romana. Estivemos alguns dias nesta cidade. Veja, estivemos. Lucas está junto. Contexto histórico, a colônia romana. Lucas faz questão de notar que Filipos era uma colônia. Isso não era apenas um termo geográfico. Uma colônia romana era considerada um pedaço de Roma fora de Roma. Os cidadãos de Filipos não pagavam impostos imperiais, tinham direito à propriedade conforme a lei de Roma e vestiam-se como romanos. Era um reduto de veteranos militares. O termo caminho direto, esse é um termo técnico náutico que significa correr com vento em popa. Correr com vento em popa. Lucas, sendo meticuloso, registra que a viagem foi rápida, apenas 2 dias. Mais tarde, em Atos 20, verso 6, o sentido inverso levaria 5 dias. Isso sugere que o próprio clima cooperou para que o evangelho chegasse logo à Europa. Então, esse vento em popa significa que o vento ajudou o barco a chegar rápido. Ok? Então eles chegaram rápido. O oratório à beira do rio. Verso 13. No Shabat saímos portas afora, para a beira do rio, onde supunhamos haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se haviam reunido. A tradição judaica. O que é um lugar de oração? O texto grego usa a palavra proseuche, ou proseuche. Isso é uma chave histórica valiosíssima. A regra de 10 homens, minyan. Pela tradição judaica halahá, para se estabelecer uma sinagoga oficial, era necessário pelo menos 10 homens judeus que fossem chefes de família. Plano B. O plano B. Quando não havia esse número, os judeus locais, frequentemente apenas mulheres, tá? Então, quando não havia esse número, os judeus locais, frequentemente apenas mulheres, estabeleciam uma proseuche, ou proseuche, um oratório ao ar livre. Por que à beira do rio? Por que à beira do rio? A tradição exigia águas correntes para as abluções, rituais, mikvah, a purificação antes das orações. Filipos era uma colônia militar romana com poucos judeus, por isso não havia sinagoga. Apenas esse grupo no rio Gangites, tá ok? É o nome do rio lá em Filipos.
O que o texto nos dá que não vemos na tradução? O verbo assentando-nos. Catissantes. Catissantes indica a postura oficial de um mestre. Paulo não estava batendo um papo informal. Ele assumiu a posição de um rabino, ensinando em uma congregação, reconhecendo a legitimidade daquele grupo de oração. Paulo senta para ensinar como o rabino fazia. Lídia, a primeira convertida da Europa. O texto bíblico, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Elohim, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia. Curiosamente, Lídia era também o nome da região de onde ela vinha, na Ásia Menor. Ela era uma imigrante de Tiatira, vendedora de púrpura. A púrpura era um item de luxo supremo no Império Romano, extraída de moluscos, murex. Lídia era uma mulher de negócios independente e de alto poder aquisitivo. Ela era rica, que servia a Elohim, temente a Elohim. Cornélio era temente, ela também. O termo grego sebomeneton theon indica Lídia como uma temente a Elohim. O que o português não explica? Isso significa que ela era uma gentia grega que havia abandonado o politeísmo e adotado a ética e o monoteísmo judaico. Mas não era uma prosélita completa. Ela não era convertida formal pelo rito judaico. Ela estava no átrio do judaísmo. Ok? Certinho? Vamos continuando. O batismo e a hospitalidade. O texto bíblico, verso 15. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se julgais que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela e sua casa, oikos. Na cultura antiga, o oikos, casa-família, incluía parentes, servos e agregados. O batismo de Lídia foi um evento corporativo. Mais de uma pessoa. Isso mostra como o evangelho se espalhava através das estruturas sociais existentes. O Eterno está sempre nos textos bíblicos alcançando pessoas através de outras pessoas. Cornélio, seus parentes e amigos, Lídia e sua família. O termo constrangeu no grego é parebiasato. Não é um constrangimento de vergonha, mas de insistência amorosa e forte. Ela forçou a hospitalidade. Para uma mulher hospedar um grupo de homens judeus, ela precisava ter uma casa grande, uma reputação sólida, o que confirma sua posição social em Filipos. Era uma mulher honrada. 16, 18. Confronto com o espírito de Pitom. Pitom mesmo é cobra, tá? Não aparece no texto em português, mas você vai ver aqui. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O segredo do grego, o espírito de Pitom. Aqui está algo que a tradução em português esconde quase totalmente. No grego original, o texto diz que ela tinha pneuma pitona, espírito de cobra. Contexto mitológico. Na mitologia grega, a serpente Piton guardava o oráculo de Delfos. O termo era usado para pessoas que falavam como ventrílocos, sob influência de deuses pagãos, especialmente Apolo. O que você não vê? Lucas está identificando o espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação dela, não apenas como uma doença mental, mas como uma manifestação demoníaca específica e reconhecida naquela cultura. Então, o espírito de cobra é o que ela tinha. E o povo sabia o que era, tá? Então, o texto português não mostra. O grito da jovem, verso 17. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Elohim Altíssimo. Ela está falando a verdade, o demônio está falando a verdade. A ironia. O espírito dizia a verdade.
Mas Paulo ficou perturbado por quê? Por que ele ficou perturbado? Porque o termo Deus Altíssimo em grego é Theos e Pistos. Era usado pelos gregos para se referir a Zeus. Paulo não queria que o evangelho fosse confundido com o panteão grego ou validado por demônios. Isso estava perturbando Paulo, esse termo em grego. Ela está falando em grego, tá, pessoal? Então aqui vamos falar aqui. Os eventos que estão acontecendo no meio dos gentios, Paulo está falando grego, o pessoal está falando grego, não tem hebraico aqui, tá? Então nós temos que entender em grego. Porque senão vem aqui uns santarrões aí, não, porque o grego, meu amigo, é questão histórica. Em determinado, saiu de Jerusalém, vai para Antioquia, vai para a Europa, você quer o quê? Hebraico? Ô, irmão, aí fica difícil, né? A mulher ali tem que falar hebraico porque você quer. Então Deus não fala em grego. Deu ruim, né? A verdade sempre prevalece, né, pessoal? Sempre prevalece. Vamos seguir aqui. A expulsão. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, ao Shed: ordeno-te em nome de Yeshua HaMashiach, que saias dela. E na mesma hora, saiu. Paulo usa a autoridade do nome, o Shem hebraico, que representa a própria presença e poder da pessoa de Yeshua. Ou, na mesma hora, ao TT ora. Enfatiza a superioridade imediata do Messias sobre as divindades pagãs da Macedônia. Vamos traduzir por Yeshua é superior a todos os demônios. Na nossa linguagem, ele esculacha qualquer um. Entendeu? Resumo deste trecho. A primeira Querrilá da Europa, a primeira Querrilá europeia, começa em um rio, com um grupo de mulheres, liderado por uma empresária imigrante. Confronto de poder. O evangelho não apenas convence corações, Lídia, mas liberta os cativos de sistemas espirituais opressores. A jovem, adivinha, ela é liberta. Economia versus evangelho. A cura da jovem destrói o lucro dos seus senhores, o que vai gerar a primeira grande perseguição em solo europeu. O conflito econômico e a acusação. Verso 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. O que o texto nos dá? A raiz do problema. O termo para lucro aqui é ergasia. Ergásia. O termo em grego é ergásia. Note a ironia de Lucas. A jovem foi liberta de um espírito, mas os seus donos só conseguiram enxergar a perda da empresa. A libertação espiritual gerou um prejuízo financeiro. A praça Ágora. A praça mencionada é a Ágora de Filipos. Em uma colônia romana, este era o centro da vida jurídica e social. Ser levado à Ágora significava um julgamento público imediato. Texto bíblico 20:21. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Acusação estratégica, judeus versus romanos. Os acusadores usam um argumento político e não religioso. Eles não usam termos, o argumento deles não era um sentido religioso, mas político. Sendo judeus, havia um sentimento antissemita latente no império. O imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma recentemente. Costumes que não nos é lícito. Roma era tolerante com religiões estrangeiras, religio lícita, desde que não fizesse proselitismo entre cidadãos romanos ou perturbassem a ordem, pax romana. Os acusadores tocam no orgulho de Filipos como colônia romana. Ok? Estamos entendendo até aqui?
Tá ok? Nós estamos aqui já na metade do estudo, ok? Vamos lá? Vamos lá. 22, 24. O castigo e o cárcere interior. O texto bíblico, 22 e 23. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O açoite com varas. Diferente do açoite judeu, limitado em 39 chicotadas, o açoite romano com varas lictores não tinha limite fixo. Paulo e os Silas foram brutalmente espancados sem qualquer defesa prévia. Verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Cárcere interior e o tronco. Cárcere interior era a masmorra mais profunda, geralmente subterrânea, sem luz, sem ventilação. Era o lugar reservado para os piores criminosos. O tronco não era apenas para imobilizar. Os troncos, veja só, não era apenas para imobilizar. Os troncos romanos tinham vários furos que forçavam as pernas dos prisioneiros a ficarem excessivamente abertas, causando câimbras insuportáveis e dores nas costas já feridas, pelos açoites. Então, era de propósito para eles abrirem as pernas e sentirem câimbras. Olha só, dor nas costas, e já estavam todos machucados, né? Eu tenho que falar aqui, meu Deus do céu. Depois de eu falar aqui do tronco romano, as costas todas feridas, porque tomaram tantas chibatadas que não sabiam nem quantas eles tomaram. Todos feridos. As pernas abertas. Cheio de cãibra. Eu te pergunto, vai ser respondido aqui. Paulo era romano e Silas também. Paulo ficou quietinho. Pega a revelação. Paulo não falou nada que era romano. Por quê? Se ele falasse, ele não ia para o cárcere. E aqui entra o mistério. Se Paulo fala que é romano, não pode apanhar, não vai para o tronco. Tem que ter um julgamento justo. Só que ele fica quieto. Por que Paulo ficou quieto? Aqui que está o detalhe. Provavelmente Deus falou para ele, a minha opinião, lá dentro tem alguém que Deus quer ganhar. O carcereiro. Eu te pergunto, muitas das vezes para ganhar uma alma, a gente toma uma coça. E às vezes a gente não quer pagar preço para ganhar o carcereiro. A gente logo quer o medo. Às vezes você ganha o carcereiro, vai arder. Pensa aí. Pensa aí na sua vidinha. Vamos lá. Louvou a meia-noite. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Criador, a Elohim, e os outros presos os escutavam. Então eles escutavam, né? Tradição judaica de oração. Mesmo em agonia, eles mantêm o costume das orações noturnas. No hebraico, isso remete ao salmo de louvor, Hallel. O que o grego revela? O verbo escutavam sugere uma audição atenta e prazerosa. Os outros presos, acostumados a gritos e maldições, estavam hipnotizados por aquele som de adoração em meio ao sofrimento. Estava gostoso de ouvir. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos.
Contexto geológico e teológico. A região da Macedônia é sismicamente ativa, mas Lucas descreve um evento sobrenatural. O terremoto que não derruba o teto, mas abre as portas e solta as correntes. O objetivo não é a fuga, mas a demonstração de quem realmente detém as chaves da autoridade. Deus queria mostrar um sinal para o carcereiro, porque ele podia dar um terremoto para destruir tudo aquilo, não. Ele só causa o terremoto para abrir as portas. Sobrenatural de Deus é diferente. A intervenção de Paulo, verso 27. E acordando o carcereiro, e vendo as abertas portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Por quê? Tem uma explicação. Porque ele queria se desviver. Pela lei romana, se um guarda deixasse o prisioneiro escapar, ele deveria sofrer a pena que o prisioneiro sofreria. O carcereiro preferiu desviver-se a si mesmo do que uma execução pública e a vergonha familiar. Então ele não queria que essa chegasse a essa desonra pública, né, que sofreria ali uma pena e a vergonha da família. Também a família pereceria ali também. Verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, pois todos aqui estamos todos aqui. O que esse trecho nos ensina que a tradução não enfatiza? Justiça de fachada. A ordem romana em Filipos foi rápida em punir, mas lenta em investigar. Eles não sabiam que Paulo era cidadão romano ainda, eles não sabiam. O poder do testemunho audível. Não foram apenas as portas que se abriram. O coração dos outros presos foi aberto pelo louvor de Paulo e Silas. Ética do Evangelho. A ética do Evangelho. Paulo salva a vida física do seu carrasco antes de salvar sua alma. Ele impede o desviver do homem que o colocou no tronco. Correto? A pergunta de um homem desesperado. Verso 29 e 30. E pedindo luz, o carcereiro soltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário para fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer para me salvar? O que o texto nos dá? O contraste de senhores. No versículo 19, os donos da jovem escrava levaram Paulo e Silas como prisioneiros. Então, no verso 19, os donos da jovem levaram Paulo e Silas presos. Aqui o carcereiro usa a palavra grega, kurioi, senhores mestres. É o mesmo termo usado para divindades ou para o imperador. A nuance. O homem que detinha as chaves e o chicote agora reconhece que os verdadeiros detentores da autoridade são os homens que ele mesmo havia acorrentado. Conceito de salvação para o romano. Quando o carcereiro pergunta sobre salvar-se, soto, ele pode ter começado pensando em sua vida física e profissional, evitar a execução romana. No entanto, o tremor e a prostração indica que ele percebeu algo sagrado, ele viu que tinha algo a mais. Ele viu que o Elohim que abalou a terra estava com aqueles homens. Então, primeiro, inicialmente, ele está querendo salvar fisicamente e a profissão dele, que senão ele ia morrer e ia perder a profissão. Tá ok? Entendido o contexto? 16:31. E eles disseram, falaram para o carcereiro: crê no Adão Yeshua HaMashiach e serás salvo tu e tua casa. Irmãos, ele falou em grego. Mas eu preferi colocar a forma hebraica, tá? Etimologia e significado. Senhor Jesus Cristo. Está em português. Paulo não diz apenas Yeshua ou Yesou. Ele usa o título completo. Kyrios, um desafio direto ao culto a César. Yesous, o nome humano, o Salvador, em hebraico Yeshua. Christos, o ungido. Então Paulo usa
Kyrios Jesus Christos, ok? Ele fala em grego, então eu coloquei em hebraico porque sou hebraísta, mas eu estou deixando claro que Paulo falou grego. Kyrios Jesus Christos, ok? A promessa para casa, oikos. Assim como aconteceu em Lídia, com a Lídia, assim como aconteceu com a Lídia, a irmã, a promessa se estende à família. A família de Lídia foi alcançada, agora a família do carcereiro. Na tradição bíblica, o conceito de individualismo moderno não existia. A decisão do patriarca ou da matriarca influenciava e santificava todo o ambiente familiar. Deixa eu dar um ponto aqui. O que está dizendo? O pai tinha voz, a mãe tinha voz. O que a mãe fazia, os filhos seguiam. Senhores, não é assim mais. Filho de crente não quer ser crente. Eu tenho que falar isso aqui. O patriarca, você é crente, todo mundo, também você. Nós somos igual ao nosso pai. Nós vamos segui-lo. Mas não é hoje assim, gente. Não é. A verdade não é mais assim. Amém? Tinha que parar para falar isso aqui. Deixa registrado. Não é mais assim. O patriarca é crente, os filhos não querem ser. A mãe é crente, os filhos não querem ser. Infelizmente, tá tudo individual hoje em dia. Mas nessa época, não. Carcereiro é, minha família também é. Josué é, minha casa é. Mas hoje, se Josué tivesse aqui, ele ia falar assim, eu serei, se minha casa não for. Mas hoje, o patriarca não tem mais voz. Ele só pode falar por ele, porque a geração é má, adúltera e rebelde. Vou voltar ao texto. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendeu. Entendeu, você entendeu, você é esperto. Você entendeu o que eu tô falando. Vamos lá. Verso 32, 34. A mudança de natureza de carrasco a irmão. 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, que ele mesmo fez. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então o carcereiro e todos. Todo mundo foi junto. O carcereiro foi, todo mundo vai com ele. Esse homem foi respeitado pela família. Isso é um patriarca respeitado. A reparação e o batismo. Observe a inversão de papéis. O carcereiro que provavelmente ajudou a açoitar Paulo, agora lava as feridas. Marcas de sangue pisado. Paulo, em seguida, lava o carcereiro nas águas do batismo. O que a tradução não mostra? O texto grego enfatiza imediatez. Não houve um curso de batismo de meses. A fé manifestada e a evidência do arrependimento, lavar as feridas, foram suficientes para a recepção imediata na comunidade da aliança. Não demorou, vou fazer um cursinho de 9 meses. Não, ele já demonstrou mudança. Então tu se batiza agora. Qual é o problema hoje, Felipe? O povo não quer se arrepender. Não tem mudança imediata. O povo quer 10 anos para mudar de vida, para mudar roupa, para mudar costume. E a chuva vai voltar e o povo tá com as mesmas. O balai tá cheio até hoje. O cara que quer arrependimento hoje, vou falar aqui. O carcereiro mudou agora. Vou mudar o que tem que ser mudado. O que tem que mudar? Vou mudar agora. Hoje você fala assim, ó, tem que mudar a roupa. Tira o brinco. Para de pintar cabelo. Se o cabelo tá branco, tem um motivo. A ciência prova hoje, tá? Por que a pessoa tem cabelo branco? Não usa roupa apertada. Para de comer carne de porco. Carnes imundas. Aí você ensina. É muito difícil, irmão. Aí começa aquele choro. Meu brinquinho. Minha calça de academia. Meu vestido aberto nas costas. O povo hoje não quer mudar. Imediatamente.
O povo quer 20 anos para mudar uma roupa, para tirar um brinco, para tirar uma maquiagem. Meu amigo, errado eu tiro agora. Cadê? Arranco, vou mudar isso agora. Cadê? Vou botar outra roupa. Sabe por quê? Na verdade, muitas pessoas querem ser ouvintes, mas não praticantes. Existe muito hoje fã-clube, simpatizantes. Agora, quem quer começar a fazer techuvá mesmo? Vem fazer. Vou te falar o que é. Vamos ajudar uma família hoje? Vamos ajudar uma família. Vamos orar hoje? Vamos orar. É pra mudar? Vou mudar. Arrependimento é imediato. Eu mudo agora. Não, o cara quer 20 anos pra mudar. Tirar uma bermuda e se vestir como um homem. Meu irmão, você não é mais jovem, rapaz. Quer andar de bermudinha sem camisa? Vai ser crente, rapaz. Vai tomar jeito na sua vida. Você quer quantos anos pra mudar de vida, rapaz? Quer 30, 40 anos? Você quer encarnar e voltar pra se arrepender? Pelo amor de Deus, é imediato, gente. Olha o que a Bíblia tá falando. Sabe? Quer 20 anos pra largar um esmalte? Me faça um favor, irmãos. Fala que não quer, que é melhor. É mais bonito, mais honroso. Vamos continuar aqui que não acabou ainda não. Verso 34. E lavando-os... vamos lá. Texto bíblico, verso 34. E, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, né? Lhes pôs a mesa. E, na sua crença em Elohim, tá? E na sua crença em Elohim, alegrou-se com toda a sua casa. Então, ele levou Paulo e os presos para comer junto. Ter uma comunhão, né? Então, o carcereiro levou eles para a casa do carcereiro, tá? Então, levando-os à sua casa, é o carcereiro, tá? A comunhão na mesa. Colocar a mesa é um sinal de comunhão e aceitação. Um romano e um judeu comendo juntos era uma quebra de barreira social e religiosa gigantesca, possível apenas pelo Espírito de Yeshua. Só é possível quebrar essa barreira quando Yeshua entra, quando a palavra vem. 35, 37. A cartada de mestre. A cidadania romana. 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo nós romanos, nos lançaram na prisão e agora secretamente nos lançam fora. Não será assim, mas venha eles mesmo tirar-nos. Então, veja só. Aqui aqui o 34. Deixa eu ler aqui o 36. Aqui, ó. Deixa eu ler o 36 que eu não coloquei ele aqui, irmão. Ele aqui, ó. Aqui, ó. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, sai e ide em paz, tá? É o que faltou aqui, depois eu vou corrigir, amém? Então, tá o 35 e o 37. Aqui, ó, tá? Ó. Tá faltando o 36 aqui, ó. 34 eu pulei aqui, ok? Vamos lá. Açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo nós romanos, nos lançaram na prisão e agora secretamente nos lançam fora. Então Paulo está dizendo, não vai ser bem assim. Contexto. Alex Júlia. Açoitar o cidadão romano sem julgamento era um crime gravíssimo contra o império. Por que Paulo revelou isso só agora? Se ele tivesse dito antes, talvez não tivesse ido para a prisão e o carcereiro não teria sido salvo. Por isso que eu falei lá. A estratégia. Paulo não estava buscando vingança, mas proteção para a pequena Querelá que acabara de nascer em Filipos. Se os magistrados estivessem em dívida e com medo de Paulo, tivesse com dívida com ele, eles não perseguiriam Lídia e os novos convertidos após a partida dos apóstolos. Então Paulo está querendo uma segurança para Querelá que vai ficar. O que o texto nos dá? Sem sermos condenados. Olha só. O que o texto nos dá? Sem sermos condenados. No grego, a palavra akatakritos significa sem o devido processo legal. Paulo usa o vocabulário jurídico romano
contra os próprios magistrados que se orgulhavam de ser romanos. 38:40. A despedida com honra. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram-nos e depois partiram. A viagem, que começou com um não na Ásia, termina com uma querrilá estabelecida na casa de uma mulher influente e na família de um oficial romano. Então eles saíram da prisão, foram na casa de Lídia, viram os irmãos, confortaram-nos e partiram. Resumo do capítulo 16. Etimologia. Vimos desde o honrado de Deus, Timóteo, até o espírito de cobra, Piton. Tradição judaica. Entendemos a necessidade do rio para a purificação, mikvah, a falta de homens para... Por que não tem uma sinagoga? Porque tinha poucos homens. E o que a tradução esconde? A presença de Lucas, a nós, e a autoridade direta do Espírito de Yeshua e a gravidade jurídica no açoite de um romano. Então aqui você aprendeu hoje essa questão do Lucas, autoridade direta de Yeshua, e a gravidade ali de açoitar um romano sem um devido processo legal. Amém? E aqui terminamos essa live de hoje. Queridos irmãos, eu quero terminar essa live. Vamos continuar aqui na sequência a cada dia. Até a gente terminar aqui. Até Yeshua voltar, a gente vai estar aqui, amém? Se Deus nos permitir. Fazendo outros livros também. Analisando os demais livros. Mas você percebe como você aprende coisas do fundo histórico ali, que não está na Bíblia? Imagina ter que explicar tudo. Olha quanto tempo leva, né? Então a Bíblia traz o resumo. E é importante ter esse ensino para você aprender a entender o texto. Eu creio que aprendemos muita coisa aqui hoje e deve colocar em prática na nossa vida. E espero que você possa aprender imediatamente, mudar sua vidinha aí como o carcereiro mudou. Tá bom? Deixe seu joia, compartilhe nas redes sociais e amanhã, se assim o papai permitir, estaremos mais uma vez aqui. Tá bom? Todos os irmãos que vão assistir já assistiram. Amém? E vão assistir, e os que já assistiram. Amém? Todos sejam abençoados. Forte abraço para todos. O Eterno venha nos abençoar. E até a próxima, se assim nosso Pai nos abençoar. Amanhã, Paulo em Atenas. Vai ser muito importante. Capítulo 17 de Atos. O Deus desconhecido. Na aula de amanhã, a partir das 7 horas da noite. Amém? 1h28. Claro que eu falei um pouco. Dei umas pausas aqui. Fiz uma oração. Eu aí, a fase de 1 hora, eu estudo. Extenso, né? Mas que a gente consiga aí, o papai venha nos dar graça para terminarmos, tá bom? Forte abraço para todos, o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Até a próxima. Shalom, shalom. Shalom, Lekulá.